Agora sim, vamos ao texto de João capítulo 12. Vamos fazer a leitura do versículo 1 a 8. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos orar? Senhor Deus, foi a tua palavra que foi lida, a palavra que foi inspirada por teu Espírito Santo, a palavra que o Senhor soprou aos santos apóstolos, profetas e homens de Deus que estavam junto aos apóstolos e que registraram debaixo da iluminação do Espírito Santo, para que somente a verdade nos fosse registrada. Essa palavra, Senhor, que não é produzida por vontade humana, nem com a intenção de homens de causar qualquer efeito, mas essa palavra que é do Senhor. Somente tu, e somente por meio da tua palavra, tu, Senhor, podes operar maravilhas entre nós. Que o Senhor possa mais uma vez usar esse texto da Escritura que acabamos de ler para torná-lo com um efeito poderoso em nossas vidas. Ganha o nosso coração, Senhor, nós te suplicamos. Que assim como veremos nessa pregação, nosso coração precisa ser inteiramente do Senhor. Por favor, nos abençoa, nos agracia, abençoa o pregador e a tua igreja, aqui e nas demais igrejas de Cristo, onde o Evangelho estiver sendo fielmente pregado nesse fim de tarde, início de noite de domingo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, fazia mais ou menos 4 meses antes da Páscoa que Jesus estava deixando a Galileia pela última vez para passar os últimos meses de sua vida aqui na terra, ensinando e realizando sinais e maravilhas no meio dos santos da Judeia. E nesse tempo em que Jesus chegou à Judeia, era a época da festa da dedicação. Isso 4 meses antes da Páscoa, você pode ver isso em João capítulo 10, versículo 22. E também foi por esse tempo que Jesus ressuscitou a Lázaro dos mortos. Isso é capítulo 11. E agora chegamos no capítulo 12. Depois da morte, depois da ressurreição de Lázaro, melhor dizendo, a ira dos judeus, dos religiosos de Israel contra Jesus se tornou tão agressiva que Jesus teve que deixar Jerusalém, e então ele desceu e foi para o outro lado do Jordão. Talvez alguns já estão reconhecendo essa geografia de Israel, porque várias vezes temos lido sobre isso. Jerusalém está lá em cima, e então você desce e vai para a margem do Jordão, e Jesus então se refugia em cidades do outro lado do Jordão, fora de Canaã.
Mas quando faltava 6 dias para a Páscoa, Jesus volta para a região de Jerusalém, e lemos sobre isso especificamente no versículo 1 do capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. A cidade de Betânia, a cidade onde Lázaro também morava, é a cidade onde aconteceu esse evento tão importante que marca o início do fim do ministério de Jesus Cristo aqui nessa terra, com a unção de Maria. E esse acontecimento serviu como um dos últimos sinais que apontavam para a morte de Cristo na cruz. Mas também, como veremos, esse sinal serviu para nos apontar para a profunda devoção de um coração piedoso que amava profundamente o Senhor, que é o testemunho que nós veremos de Maria. Então, como já vimos no versículo 1, 6 dias antes da Páscoa, Jesus já estava em Betânia. Betânia era uma cidade vizinha a Jerusalém, bem pertinho mesmo, 3 quilômetros de Jerusalém, separado pelo Vale de Cidrim. A gente vê isso também em outras passagens bíblicas. E de lá era possível ver Jerusalém, o Monte das Oliveiras. Betânia era uma cidade pequena, alguns até nem classificam como cidade, era uma pequena vila, mas apesar disso, um dos eventos mais importantes no final do ministério de Jesus não acontece em Jerusalém, mas acontece nessa pequena cidade para onde Jesus costumava se refugiar. Provavelmente, esses últimos dias de vida de Jesus, ele passou em Betânia na casa de Lázaro, seu amigo, por quem ele nutria um grande amor, um grande apreço a Lázaro com sua família. E o versículo 9 até indica isso, porque quando os judeus souberam que Jesus estava lá, foram até lá, não somente por causa dele, mas também por causa de Lázaro. Então eles foram para a casa de Lázaro, onde Jesus provavelmente estava hospedado. Então nessa pequena cidade de Betânia já tinha uma família que tinha um laço de amizade forte com Jesus, que era a família de Lázaro e suas irmãs Marta e Maria. Mas tinha outra família nessa cidade que também tinha grande admiração por Jesus, que é a família de Simão, o leproso. Nós lemos sobre esse Simão leproso no texto de Mateus, capítulo 26. Esse Simão provavelmente era uma das muitas pessoas que Jesus curou durante o seu ministério terreno. Digo isso porque, sendo um leproso, provavelmente ele não estaria em casa se ainda fosse leproso, porque em Israel existiam leis severas quanto ao tratamento do leproso e que exigia que ele não tivesse contato com as demais pessoas. Então, provavelmente, se ele ainda fosse um leproso, ele estaria isolado do restante da família e não em casa. Então, esse Simão provavelmente então é um ex-leproso. Hoje, quando durante a pandemia, a gente está vendo aí uma tendência de isolar todo mundo, né? Enquanto que no Antigo Testamento a gente via que era o leproso, que era o doente contagioso, era ele que era separado. Enquanto que hoje deve ter ciência nisso, porque senão não estariam fazendo, mas é diferente daquilo que a gente via no Antigo Testamento. Deus protegeu o restante do povo, separando, isolando o doente e não isolando o restante da nação. Então, duas famílias amigas de Jesus, na mesma vila de Betânia, convidaram Jesus para uma refeição. Mas a refeição não aconteceu na casa de Lázaro. A refeição aconteceu na casa desse Simão, chamado de leproso. E lá no versículo 6 de Mateus 26, lemos sobre isso. Então Jesus chegou na casa com os seus discípulos. O versículo 4 menciona Judas, mas provavelmente os outros discípulos e até outros convidados provavelmente também estavam presentes. E enquanto todos estavam lá reunidos, conversando, Marta
estava servindo, versículo 2. Lázaro era um dos que estava com ele à mesa. Um dos que estavam, então tinha mais do que Lázaro, seus discípulos e outros à mesa, reclinados à mesa. Aqui uma coisa interessante, porque talvez na nossa mente a gente pensa como nos dias de hoje, né? Talvez as cadeiras em volta da mesa, mas naquela época não era assim não. As mesas naquela época eram bem baixinhas, parecido com os centros que às vezes a gente usa em casa, né? O centro não é baixinho. O normal era as pessoas ficarem sentadas no chão e debruçados, reclinados sobre a mesa. E é o que está acontecendo aqui. Jesus com seus discípulos em volta da mesa, sentado no chão e reclinado sobre a mesa. E enquanto Marta estava servindo, enquanto Jesus estava conversando com Lázaro e com os discípulos e com os demais convidados, de repente Maria se aproximou com um pequeno frasco de perfume na mão. Versículo 3, então Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, então Maria está chegando com aquela garrafinha na mão, só para evitar uma confusão. Talvez se você vai ler em casa, você vai achar uma outra passagem que conta uma história semelhante a essa, está em Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 49, mas aquela história lá não é a mesma história, embora lá uma mulher também está derramando óleo sobre Jesus, mas lá fala sobre uma mulher pecadora. Não é a mesma história, porque aquela história lá acontece na Galileia, e lembre-se que nós estamos nesse momento em Betânia, vizinha a Jerusalém, então realmente não é a mesma história não. Então quando Maria se aproximou com aquela jarrinha na mão, dá para já pensar sobre a admiração das pessoas que estavam ali. O que ela vai fazer com isso? E o texto indica que aquela jarrinha era feita de um tipo de, como se fosse uma cerâmicazinha feita com um tipo de argila branca parecida com gesso. É isso que a palavra alabastro significa. Então é como se fosse um potezinho de cerâmica de alabastro, vedado em cima com uma cerazinha. Normalmente esses frascos eles eram tão sensíveis que você quebrava o gargalo para derramar o óleo, porque geralmente eles estavam lacrados com cera. O frasco, alguns comentaristas sugerem que no máximo tinha 500 ml de perfume, de óleo aromático. Todos então estavam olhando para Maria, esperando o que ela ia fazer com aquele vasozinho de alabastro, mas quando ela quebra o gargalo, de repente o cheiro começa a tomar conta de todo o ambiente, e o cheiro podia facilmente ser reconhecido por todas as pessoas que estavam ali, porque não era um cheiro qualquer. Era o cheiro de uma das especiarias mais caras em toda aquela região. O cheiro era de nardo, perfume muito apreciado. Mas mais do que dizer que o perfume era de nardo e facilmente todas as pessoas que estavam ali podiam perceber o cheiro, o texto faz questão de dizer que era nardo puro. Isso aqui diz alguma coisa para nós. Não era nardo original, sem mistura, porque muitas vezes os óleos aromáticos, eles eram na verdade misturas aromáticas, e muitas vezes tinha mais óleo até mesmo do que o perfume, o aroma. Mas aqui o texto deixa claro que era nardo puro, era só o óleo mesmo do nardo. E considerando que tinha mais ou menos 500 ml desse puro nardo, isso coloca realmente o valor desse precioso unguento em um valor caríssimo. Mesmo para aquela época, o valor era muito alto. Nós lemos, por exemplo, no versículo 5, a informação que
Judas vai dar de que ele podia ser vendido por 300 denários. 300 denários significa 300 diárias de um trabalhador. Não tem como calcular em relação à época, porque era uma moeda de denário que equivalia a um dia de trabalho, mas se a gente fosse fazer um cálculo com base numa diária uma diarista, de uma doméstica, por exemplo, que eu calculei, eu vi lá que é entre 80 e 120, eu vou botar 100 reais. Isso daria 30 mil reais. Um frasquinho de 500 ml de perfume, que valeria hoje o equivalente a 30 mil reais. Então, era de fato um perfume muito valioso. E essa informação é importante aqui, como a gente vai ver. Então, o que Maria ia fazer com esse perfume? Quebrou e vem ela com a jarrinha na mão e todo mundo olhando para ela para ver o que ela ia fazer com essa jarrinha. Nesse ponto, nós lemos em Mateus que ela derramou o óleo sobre a cabeça de Jesus. Mas aqui no versículo 3 nós estamos lendo: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Então, não pense logo que tem um problema aqui, hein? Porque um evangelho está dizendo que foi na cabeça, o outro está dizendo que foi nos pés. Os adversários da fé sempre gostam disso, eles gostam de pegar isso para dizer, está vendo aqui que não dá para confiar, porque eles estão divergindo. Mas não tem incompatibilidade nenhuma. A gente sabe que os evangelhos são escritos com propósitos, e quando eles vão narrar um acontecimento, eles narram os detalhes dos acontecimentos para se encaixar no propósito que eles querem transmitir ali. Então, ao invés de João narrar o que Maria começou a fazer, conforme Mateus registra, que foi começar a derramar o óleo na cabeça de Jesus, ele narra aquilo que para o momento é mais importante, que é o fato de que ela se chegou aos pés de Jesus para lavar os seus pés e para enxugar os seus pés com os seus cabelos. Então, essa informação que João está nos dando aqui, ela se opõe à informação que o próprio João vai dar aqui acerca de Judas Iscariotes. Porque enquanto Maria demonstra nessa sua atitude de pegar o seu bem mais precioso e ir até os pés de Jesus, para lavar os pés de Jesus e para enxugar o excesso do perfume com seus cabelos, ela demonstra um profundo amor e humildade por Jesus. João vai mostrar do outro lado que a atitude de Judas não mostra nem amor por Jesus, nem humildade. Então, por isso é que nós estamos lendo sobre João destacando esse aspecto particular da unção de Jesus. As palavras de Judas, no versículo 5, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Observe que, se você olhar socialmente para essa passagem, parece um homem preocupado com os pobres, hein? Por que você não cuidou dos pobres? Por que esse desperdício? Por que não usou esse dinheiro? 300 denários é muito dinheiro. A gente poderia ajudar muitos pobres. Mas o que Judas está fazendo, na verdade, é mostrar um completo desprezo pelo Salvador Jesus Cristo. É uma atitude completamente oposta àquela atitude de Maria, de amor e de humildade, de amor porque ela se desprendeu das coisas mais valiosas que ela tinha, da coisa mais valiosa que ela tinha, e humildade porque ela foi aos pés de Jesus, como era o costume da época, para lavar os pés de Jesus. Mas enquanto Judas, ele não consegue ver em Jesus absolutamente nada que valesse a pena aquele desperdício, como ele está dizendo aqui, veja. Lá em Mateus chega a usar a palavra desperdício. Por que esse desperdício?
Veja que desprezo. Para Judas, ele não via nenhuma razão para pegar aquele unguento tão precioso e derramar sobre Jesus. Quem era Jesus para ele? Jesus, àquela altura, ia ficar mais claro ainda no capítulo seguinte, na ceia, capítulo 13 de João, quando ele vai trair Jesus. Porque ele mostra que realmente ele não via em Jesus absolutamente nada que se admirasse. E a única coisa que ainda restava como esperança é que Jesus liderasse o povo judeu numa grande revolta contra Roma. Estava claro que não aconteceria. Jesus não era quem ele esperava que fosse. Então Judas não via nada de valor naquele óleo sendo derramado de Jesus, senão um grande desperdício. Tudo que ele via era o valor daquele unguento, os 300 denários. Mas João deixa claro que não tem piedade nenhuma aqui. Uma leitura social aqui cai completamente por terra, porque o próprio João deixa claro que, o versículo 6, isso ele disse não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Se ao invés de derramar sobre Jesus, ela tivesse doado esse vaso de alabastro para a obra missionária de Jesus, seria vendido por 300 denários, e ele, como o tesoureiro da missão, tinha o controle sobre as ofertas, então ele facilmente poderia ser aproveitado daquilo ali, como ele vai mostrar que tinha índole mesmo para fazer mais adiante, vendendo, traindo Jesus por 30 moedas de prata. Então, não é exagero se referir a Judas dessa maneira, embora cada vez de novo estão publicando livros tentando defender Judas e até colocar Judas como, na verdade, o principal dos discípulos de Jesus, o único que teve coragem de dizer realmente a verdade para Jesus. É assim que ele está sendo tratado. Tem muita gente dando crédito a isso. Mas então, mais uma vez, preste atenção ao contraste que a atitude de Judas apresenta em relação à atitude de Maria, porque isso tem a ver também com a mensagem que nós estamos tratando aqui. Judas era um dos 12 discípulos de Jesus, mas de fato Judas nunca foi convertido. Judas estava no meio dos discípulos com um propósito. Ele estava ali para que nele se cumprisse aquilo que as profecias já diziam acerca daquele que haveria de trair Jesus. O próprio João vai citar no capítulo seguinte, capítulo 13, versículo 18, o Salmo 41, versículo 9, e você pode comparar isso. Salmo 41, 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E agora voltando para João, capítulo 13, no versículo 18, Jesus, quando estava na mesa e indicou que alguém haveria de traí-lo, e deu como sinal aquele que colocasse a mão no prato com ele para tomar o pão. Então lemos no versículo 18, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, é antes para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Esse era o Judas Iscariotes, que estava entre os 12 discípulos do Senhor Jesus, mas nunca provou verdadeira conversão, nunca enxergou em Cristo o Deus encarnado do qual nós temos falado tanto nos últimos domingos. Ele não via em Jesus mais do que um fracassado, que merecia ser traído e morto mesmo, mas uma morte não venerável, não uma morte valiosa, mas a morte dos perdedores. Então, Judas deu muito valor ao nardo, mas não deu valor nenhum a Jesus, nenhum. Ele era incapaz de olhar para Jesus e ver qualquer dignidade e propósito que valesse a pena tanto
desperdício, usando as suas palavras, derramando aquele óleo caríssimo sobre Jesus. A única coisa que Judas conheceu ou entendeu sobre aquele unguento precioso é que se ele fosse vendido, poderia servir aos pobres, embora a gente sabe que a intenção real dele não era essa. Mas ele não tinha a menor ideia de que aquele perfume servia como uma preparação da morte de Jesus Cristo em favor de pecadores. Isso estava completamente fora de Judas. Então, os últimos versículos, versículos 7 e 8, Jesus revela não apenas esse propósito de Maria estar ungindo Jesus com esse óleo precioso, mas ele também revela uma intenção no coração de Maria que a gente jamais poderia perceber se Jesus não revelasse aqui. Porque quanto à sua morte, ele já vinha dizendo, ele já vinha revelando que o Filho do Homem haveria de ser entregue na mão dos pecadores e padecer e morrer e ressuscitar no terceiro dia. Mas, estudando bem esse versículo 7 desse capítulo 12, nós percebemos que Maria não decidiu naquele momento usar esse vaso de alabastro na unção de Jesus. Embora, quando nós estamos lendo o versículo 7, Jesus, entretanto, disse: deixai que ela guarde isso para o dia que me embalsamar. Então nós pensamos sobre, Jesus falando somente sobre o que vai acontecer depois da sua morte. Mas essa palavrinha guarde aqui, na verdade, é que tem guardado isso para o dia do meu sepultamento, do meu embalsamamento. Então o texto deixa claro, embora não dá para perceber isso com tanta clareza na tradução, que Maria vinha guardando esse precioso unguento já de algum tempo, ou uma outra possibilidade é que ela vinha, como era um óleo muito caro, pode ser que ela vinha juntando esse óleo ao longo do tempo, enchendo de pouco a pouco aquele pote, porque não era fácil você conseguir um pote de bálsamo de 500 ml. Isso não era uma coisa muito simples, não. Então, das duas, uma. Ou ela já tinha isso guardado consigo desde algum tempo, ou Jesus está dizendo que ela vinha juntando ao longo do tempo. O ponto é que não é uma decisão de momento, não é uma decisão que ela está tomando agora, não é que agora ela decidiu pegar lá o vaso de alabastro e usar em Jesus. Ela já vinha guardando isso e com uma intenção, com a intenção de usar com Jesus. Isso Jesus está dizendo aqui claramente. Então, se estamos certos, se Maria já tinha esse vaso de alabastro guardado consigo há algum tempo, lembre-se que talvez menos de 4 meses, o irmão dela havia falecido, Lázaro. E se for verdade que ela já possuía, como parece ser o caso, já possuía esse vaso de alabastro já há algum tempo, e se ela já possuía esse vaso quando o seu irmão morreu, o ponto é, ela não usou para o seu irmão. E se ela não usou para o seu irmão, por que razão? Porque seria bem apropriado. Seu irmão morreu, passou 4 dias sepultado até a sua ressurreição. E como era o costume da época, quando o ente querido falecia, eles não tinham os recursos, os tratamentos que existem hoje, então eles usavam o perfume mais forte que eles tivessem para segurar o máximo de tempo o odor, para que pudessem se despedir do seu ente querido. E ela tinha um perfume puríssimo que ela poderia ter usado com Lázaro, mas ela não faz isso.
E ela não faz isso pela razão que Jesus está nos dando aqui. Ela tem guardado esse perfume para usar no sepultamento do Senhor Jesus, porque Maria sabia que Jesus haveria de morrer. Então, podemos perceber que Maria tinha uma compreensão acerca de quem Jesus era e acerca da obra que Jesus Cristo precisava realizar nesse mundo. Talvez ela tinha um entendimento sobre o Salvador Jesus muito maior do que muitos cristãos de nossos dias têm. Mesmo que a obra de Cristo não tenha sido consumada ainda, mas ela já entendia isso. Maria entendeu que Jesus era o Salvador, o Messias prometido de Israel, e que a salvação que ele haveria de realizar em favor do seu povo passaria por sua morte. Então, Maria não poupa o seu patrimônio mais valioso, mas ela usa precisamente para aquilo que ela vinha guardando. Ela usa para ungir o Salvador Jesus, derramando o óleo sobre sua cabeça e lavando os seus pés com esse unguento precioso. Uma coisa importante que quando nós estamos lendo em outras passagens sobre Maria, a gente não tem registros de falas, de muitas falas de Maria. Mas apesar disso, nós podemos ler, por exemplo, em Lucas 10, quando Jesus estava visitando essa família, que Maria era uma mulher que ficava prestando atenção em Jesus enquanto Jesus falava. Voltando então para Lucas 10, em uma dessas ocasiões, versículo 38, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se e assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Veja o contraste de Maria e Marta, né? Versículo 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Embora Maria era de poucas palavras, ela era aquela que ficava prestando atenção enquanto Jesus estava ensinando, e estava guardando as coisas que Jesus está ensinando, e abraçou-a de tal maneira que Jesus disse: isso não será tirado dela. Maria havia escolhido Jesus, sua fé, seu amor, sua humildade por Cristo era tão grande que ela pôde, sem nenhum receio, abrir mão da coisa mais preciosa, mais valiosa que ela tinha como família simples, que ela havia conseguido juntar aqui na terra. E ela fez isso pela oportunidade, pela alegria e pelo amor de servir ao Salvador Jesus. Marta, que ouviu atentamente as palavras de Jesus, ela creu e confiou que ela se uniria na morte de Cristo, mas também na esperança de que estaria unido a Cristo também na sua ressurreição. Essa foi a conversa de Jesus no momento do anúncio da morte de Lázaro, porque elas estavam perturbadas por causa da morte de Lázaro, e Jesus anunciou sobre a ressurreição do último dia.
E quando nós chegamos ao final do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, quando está amanhecendo o domingo, nós lemos: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, as mulheres, ao túmulo levando os aromas que tinham preparado. Versículo 10, eram Maria Madalena, isso é outra Maria, Joana e Maria, mãe de Tiago, que também é outra Maria, e também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Então nós lemos que no primeiro dia da semana, quando Jesus, elas não podiam fazer isso no sábado, lembre-se, Jesus morreu na sexta-feira, e foi sepultado às pressas, porque era final de tarde. O começo do sábado se dá justamente no final da sexta-feira. Então elas não tinham tempo para fazer isso, para cuidar do corpo de Jesus. Mas quando passa o sábado, nas primeiras horas do primeiro dia da semana, ou seja, para nós seria o final da tarde do sábado, as mulheres correm ao túmulo com seus ungüentos, para prepararem o corpo de Jesus e poder desfrutar do corpo por mais tempo. Embora o texto não fala claramente que esta Maria estava lá, mas o texto deixa claro que tanto a Marta como as Marias, Madalena, mãe de Tiago, e outras mulheres também estavam junto com elas. E não podemos afirmar, mas é provável que também Maria estivesse, porque para isso mesmo ela havia juntado o seu unguento preciosíssimo. E Jesus encerra a narrativa de Mateus, capítulo 26, sobre o mesmo relato, dizendo que essa história seria contada às próximas gerações e seria feito menção desse ato de fé e de confiança de Maria. Mateus 26, versículo 13. E de fato, até hoje, ela tem sido lembrada, porque todas as vezes que pregamos essa passagem, precisamos lembrar que essa mulher um dia confiou em Deus de tal maneira que ela abriu mão de tudo que tinha pelo seu Salvador. Para Maria, Cristo era a coisa mais importante no mundo. Se mostrou mais importante do que o seu próprio irmão, que, tendo morrido, ela não mudou o seu propósito de usar aquele unguento com o Salvador Jesus. Porque poderíamos pensar, seria perfeitamente compreensível. Ela não contava que no meio do caminho o irmão morreria. Então ela poderia facilmente usar aquele unguento para o seu irmão. Mas ela não fez isso. Para ela, Jesus era a coisa mais importante. E o coração dela já estava decidido a servir Jesus. O coração dela já estava determinado a usar a sua vida com tudo que tinha para servir ao Salvador Jesus. Você teria coragem de fazer a mesma coisa? O quanto você ama Jesus, estaria disposto a fazer tudo pelo Salvador Jesus, por aquele que deu a sua vida para resgatar você da escravidão do pecado. Quanto, meus irmãos, vocês estão dispostos a abrir mão para realizar um serviço agradável a Deus? O quanto de vocês estão prontos para perder, para abrir mão? Assim como Maria, todo aquele que pela fé se une a Cristo, em sua morte, em um serviço de dedicação a Ele, uma vida cristã dedicada a Ele, também tem da parte de Deus a promessa de estar unido ao Senhor na sua ressurreição.
Porque o Salvador que morreu é o mesmo que ressuscitou no terceiro dia. O Salvador que por meio da sua morte expiou os nossos pecados na cruz é o mesmo que ressuscitou no terceiro dia e publicamente apresentou a conta paga a todo principado e potestade. Aonde você está disposto a seguir a Cristo? Até onde? Lembro sobre a história de irmãos nossos no passado que não tiveram suas vidas por preciosas, mas estavam prontos a servir a Cristo até a morte. Nós não costumamos repetir essa frase na igreja, embora nós repetimos diante do padre ou do pastor no momento do casamento, dizendo que estamos prontos a ficar do lado de nossa esposa, do nosso esposo, até que a morte nos separe. Nossos esposos e esposas são mais importantes do que Jesus? Ou será que nós realmente estamos prontos a perder os nossos bens mais preciosos por amor do nosso Salvador? O quanto nós podemos seguir os passos dos nossos irmãos no passado e assim como ele, nós nos mostrarmos prontos para seguir a Jesus como ovelhas mudas no caminho do matadouro. Aquele que crê em Cristo e se chega a Ele com profundo amor e humildade, como Maria fez, aquele que renuncia a si mesmo e a tudo que tem para servir a Deus alegremente, como Maria fez, aquele que tem a Cristo como seu tesouro mais precioso acima de que qualquer bem que nós possamos juntar nesta vida, assim como aconteceu com Maria, será lembrado. Aqueles que assim agirem não serão esquecidos, né? Mas mais do que ser mencionado nas pregações, esses têm a promessa da parte de Deus, que no dia final, quando o Salvador Jesus retornar entre as nuvens dos céus, eles ouvirão o seu nome sendo pronunciado. Se tiverem morrido, eles saltarão das sepulturas ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Se estiverem vivos, experimentarão uma transformação poderosa em seus corpos mortais. E estarão prontos depois de ouvir o chamado do Senhor. Estarão prontos para viver ao lado do Senhor por toda a eternidade, sem mais nenhuma preocupação das coisas que ainda nos atormentam nesse mundo e que causam tanta preocupação e tanto apego a nós. Apelamos pela misericórdia de Deus, irmãos, para que nenhum de nós seja contado com Judas, que mostrou todo o seu desprezo ao Salvador Jesus, que encontrou mais valor no unguento aromático e nos pobres do que naquele que estava pronto para derramar a sua alma na cruz para a sua salvação. Esses que tratam com desprezo ao Senhor Jesus, mesmo quando muitas vezes o nome de Jesus ainda parece ser uma palavra doce na sua boca, mas com toda a sua vida demonstram que Cristo não vale o nome que pronunciam. Estes estão destinados juntamente com Judas, não para ouvirem os seus nomes sendo pronunciados para a salvação, mas para ouvir do Senhor Jesus as palavras de eterno banimento da presença do nosso Deus e da glória do seu poder. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Deus tenha misericórdia. Amém.